Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Vânia de História e vamos para mais uma aula. A aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula do primeiro bimestre, a nossa última aula, vocês lembram? Nós aprendemos sobre a Grécia, nós vimos a formação da polis, das cidades-estados, nós vimos também que a Grécia era uma região, ela não formou um país unificado, como por exemplo a Itália ou a Inglaterra. Não, a Grécia era uma região igual à Baixada Fluminense, composta de cidades e estados que tinham algo em comum entre si, mas também elas eram autônomas. Nós podemos entender que as cidades-estados da Grécia, como Esparta, Atenas, Corinto, Tebas, elas eram similares ao que nós temos hoje aqui na Baixada Fluminense, como Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e assim por diante. Tá? Cada cidade tinha sua autonomia. E nós aprendemos sobre as duas principais cidades, que foi sobre Esparta e sobre Atenas. Então, tendo entendido que a Grécia não era um país, mas sim uma região formada por cidades-estados que falavam o mesmo idioma, adoravam os mesmos deuses e faziam comércio entre si, nós vamos aprender agora como vivia a sociedade grega e como também ela trabalhava. Tá? Nós vamos entender essa relação entre sociedade e trabalho, lazer e trabalho. Tá? Que você vai entender que os gregos, eles valorizavam o lazer muito mais do que nós imaginamos. Bem, aqui nós vamos começar na página 2, que está falando sobre a cidade de Atenas. Tem uma imagem da cidade de Atenas, as ruínas, né, da Acrópole de Atenas, e tem duas perguntas ao final. A apostila pergunta o seguinte: ao observar a foto, quais os fatos da história da Grécia vêm à sua mente? Qual o impacto desses fatos no mundo atual? Então, é para você responder, tá? São perguntas pessoais, vocês vão responder mentalmente, ok? Eu posso só dar uma dica para vocês, né? Nós vimos no vídeo anterior, nas aulas anteriores, como a Grécia ela influenciou no mundo ocidental. Como ela influenciou e ainda influencia. Temos em vistas aí os Jogos Olímpicos, tá? Ó, deu uma cola, hein? Já deu uma cola. Então, vamos prosseguir. Vamos agora para a página 3, falar propriamente sobre o trabalho. Como era desenvolvido o trabalho na sociedade grega da antiguidade. Para entender como eles trabalhavam, nós temos que entender como eles se organizavam. Então, a principal forma de organização da Grécia Antiga eram os gênos, que eram comunidades formadas por grandes grupos familiares, com descendentes, né? E com antepassados em comum. Então, nós tínhamos ali vários gênos, que eram grupos familiares, todos com o mesmo antepassado. E nesses grupos, a forma de trabalho era a agricultura. Eles eram pastores, eles cuidavam de ovelha, eles plantavam, eles cuidavam de cabras, de boi, de porcos e assim por diante. Eles praticavam a pecuária, tá? Eles eram pastores e também eles praticavam a agricultura. Na agricultura, o principal produto que eles plantavam eram o trigo, a oliveira e o vinho. E claro, né, para eles conseguirem sobreviver, uns membros da família faziam tecido, outros membros faziam as ferramentas, outros trabalhavam na carpintaria, faziam móveis e assim por diante. Eles tinham ali um trabalho, um pouco de subsistência. Cada um fazia um pouco para que toda a comunidade ela conseguisse ter uma organização e conseguisse funcionar. Já na área religiosa, tinha ali um líder, que era o pater. Esse pater, ele exercia a função de líder religioso, líder administrativo, político e também militar. Era ele quem tomava as decisões com base na justiça e distribuía as tarefas entre todos os membros dos gênos. E com o passar do tempo, esses gênos e esse pater foram sofrendo transformações e acabaram em se transformar na polis.
tá? Que é essa organização que são as cidades-estados gregas. Os genos deram origem às polis gregas. Ficou claro? Então vamos lá. Bem, você já entendeu como funcionava o trabalho, como era distribuído, e você entendeu sobre a polis grega. Agora vamos entender sobre o ócio. O ócio nada mais é do que a arte de não fazer nada, de não trabalhar, tá? A Grécia Antiga, ela desvalorizava o trabalho artesanal, o trabalho manual. Ela valorizava o trabalho intelectual, como oradores, né, políticos que estavam ali falando, trabalhando com a mente, mas ela desestimulava, ela não valorizava o trabalho manual, principalmente o artesanal. Eles achavam que esse tipo de trabalho, esses ofícios artesanais, eles acabavam com o corpo, deixavam o corpo deformado, ok? Então eles valorizavam a arte do prazer, de não fazer nada, de ficar à toa, de se exercitar talvez, tá? E não aquela coisa de ficar ali o dia todo fazendo uma escultura, o dia todo fazendo algum trabalho braçal. Segundo eles, aquilo deformava e deixava o corpo maltratado e tornava a alma frouxa, tá? Então, os gregos valorizavam a preguiça, isso aí. Eles valorizavam a arte de não fazer nada, descansar, pensar, ou seja, o ócio. O ócio era valorizado pelos gregos antigos. Entenderam bem isso? Tá? Que eles gostavam de fazer o que as pessoas na imagem estão fazendo. Nada. Se você observar, eles estão aí deitados, conversando, bebendo, comendo. Era isso que os gregos antigos valorizavam. Todas as classes podiam ficar à toa, conversando, comendo, bebendo? Claro que não. Aí, quem tinha o privilégio de ter essa vida eram as classes privilegiadas, eram os eupátridas, eram a elite. Porque os camponeses e os escravos, eles tinham que trabalhar no pastoreio, na pecuária, na agricultura, tinham que pegar no pesado mesmo, tá? Então, esse privilégio de exercer o ócio, ou seja, a arte de não fazer nada, não era para todos. Aqui na página 4 tem 2 perguntas para vocês responderem. Respondam, que na próxima aula nós vamos corrigir. E vamos para a página 5, uma sociedade em transformação. Nós vamos ver aqui que a Grécia, ela vai começar a utilizar a cunhagem de moedas. E eles irão fazer, né, moedas de cobre e de prata. Então, com a formação das moedas, o comércio também vai se modificar. Nós vamos ver uma transformação na economia grega, tá? Porque a moeda, ela vai substituir a antiga economia baseada em sistemas de troca e vai trazer aí uma circulação maior, facilitando o comércio e facilitando o comércio entre as cidades e estados, que, como eu falei, elas comercializavam entre si, elas tinham um contato entre si. Então, a vida das pessoas nas cidades-estados, ou seja, nas polis grega, vai sofrer imensas modificações com o uso e com o advento da moeda. E também, com o surgimento da moeda, inúmeros comerciantes, artesãos vão enriquecer e vão competir com a aristocracia rural, ou seja, aquelas pessoas que tinham as melhores terras, as terras mais férteis. Sim, esses artesãos e esses comerciantes, eles vão competir com essas pessoas. Tudo bem? Ficou claro aí? Então, nós vamos ter aí uma transformação política e econômica, visto que nós vamos ter uma nova classe enriquecida. Viu como a moeda vai mudar a vida dos gregos? E voltando, na polis ou na cidade-estado, polis e cidade-estado é a mesma coisa, não pode esquecer isso, havia uma divisão social. E essa divisão, ela precisa ser organizada. Então, vamos entender como essa divisão era? Então, em Atenas existia democracia. Então, na democracia ateniense, os cidadãos pobres obtiveram o direito de participar das assembleias, ou seja, participar da política. Além disso, os governantes como Clístenes e Péricles criaram leis que estendiam o direito de participação política das camadas mais pobres da população.
Apesar disso, os cidadãos mais ricos ainda continuavam detendo maiores privilégios. Apenas os nascidos em Atenas podiam participar das decisões políticas. Então, gente, não mudou muito, né? Você pode ver hoje, aqui no Brasil, que não tem, digamos que é bem distante de Atenas, bem distante da Grécia, mas a política permanece assim. Nós participamos da política através do voto, mas as pessoas com mais dinheiro, as classes mais favorecidas, elas continuam tendo privilégios dentro da política. Ok? Ficou claro isso? Bem, vamos voltar agora a nossa atenção para os escravos, tá? Os escravos, eles realizavam a maior parte do trabalho braçal. E nós já sabemos por quê. Lembram-se por quê? Isso aí, porque os atenienses, os gregos, eles valorizavam o ócio. Então, eles valorizavam a arte de não fazer nada. E como eu falei, para eles ficarem assim à toinha, tinha que ter alguém que trabalhasse para eles. E no caso, eram os escravos. A Grécia, ela foi uma sociedade escravocrata, tá? Os escravos ali se tornaram grande parte da sociedade. Existiam muitos escravos na Grécia. E nós temos grandes cidades que podemos usar como exemplo como Corinto, Egina, Atenas. A maior parte da população era de escravos, tá? Eles faziam a maior parte do trabalho e acabavam aí sendo a maior parte da população. Aí você vai se perguntar, professora, peraí, quem eram os escravos na Grécia? Eram os negros? Não. A escravidão na Grécia Antiga se deu diferente do que a escravidão aqui na América no século XV. Na Grécia Antiga, a pessoa ela se tornava escravizada se ela fosse prisioneiro de guerra, se ela fosse uma pessoa endividada, tivesse dívidas e não tivesse como pagar suas dívidas, ou se ela nascesse escravo, ela fosse filho de pessoas escravizadas. Então, com isso, a quantidade de pessoas escravizadas na Grécia foi só aumentando, tudo bem? E qual era a atividade que esses escravos realizavam? Várias. Eles trabalhavam na agricultura, nas oficinas, em minas, trabalhavam em casa, eles eram escravos domésticos também, mulheres também trabalhavam em casa, eles eram marceneiros, mineiros e assim por diante. E muitas vezes esses escravos até trabalhavam em órgãos públicos, eles trabalhavam na parte burocrática ali de algumas cidades, tá? E as mulheres escravizadas, principalmente, elas faziam os serviços domésticos, cozinhavam, costuravam e assim por diante. Bem, tendo entendido o papel dos escravos, da escravidão dentro da sociedade grega, agora vamos entender o papel das mulheres na Grécia. Vamos entender que vai existir uma diferença entre as mulheres gregas e as mulheres espartanas. As mulheres atenienses e as mulheres espartanas, tá? As mulheres atenienses, elas tinham menos liberdade. As mulheres espartanas, elas tinham uma maior autonomia. Mas nós vamos ver isso com calma. Bem explicadinho. Então, como eu falei, existia uma diferença entre as mulheres gregas e as mulheres espartanas. Porém, na maioria das cidades gregas, as mulheres livres não eram consideradas cidadãs, tá? Elas não faziam parte dos cidadãos das cidades. Somente homens faziam parte, somente homens eram cidadãos e por isso eles participavam da política. As mulheres não participavam da política, tá? Elas não tinham nenhum direito político. Isso se dava principalmente em Atenas. Como eu falei para vocês, as mulheres atenienses, elas tinham menos direitos, elas tinham os seus direitos restritos em relação às mulheres espartanas. Já que elas não tinham direitos políticos, o que as mulheres, para que elas serviam? Qual era o papel delas na sociedade? O papel delas na sociedade era cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Até porque o casamento era organizado entre o pai da noiva e o futuro esposo. As mulheres quase nunca podiam escolher o marido. E em casa, elas se dedicavam aos afazeres domésticos, davam as ordens aos escravizados, cuidavam das crianças e assim por diante, tá? Aí, gente,
Essa era uma característica muito das mulheres atenienses. E as mulheres de família pobre, tá? As mulheres mais pobres, muitas vezes auxiliavam seus maridos no orçamento familiar, exercendo uma atividade como vendedora, né? Ela podia trabalhar fora e ajudar na renda familiar. Isso nas famílias pobres. Nas famílias mais abastadas, não. Já as mulheres espartanas, elas alcançaram maior liberdade do que as outras cidades gregas. Elas praticavam esportes, cuidavam dos negócios da família, pois os homens estavam sempre ocupados em questões relacionadas ao treinamento militar e à guerra. Então, se você pensa o seguinte, os espartanos eles viviam para ser soldados do Estado. Tinham as escolas que treinavam os meninos a partir dos 7 anos de idade. Tinham que ter os tutores, tinham que ter quem treinasse. Então, os homens espartanos estavam sempre muito ocupados. E as mulheres faziam esse papel aí de cuidar da casa, resolver os negócios sem problema nenhum. E com relação às crianças, as famílias com boas condições financeiras pagavam professores para ensinar matemática, música, oratória, leitura, etc. Principalmente nas cidades atenienses, tá? Em Esparta isso já não era praticado. Os meninos praticavam exercícios físicos, praticavam jogos, faziam toda a atividade comum da época. E as meninas eram mais voltadas para aprender as atividades domésticas, como cuidar do lar, tecer, bordar, igual nós temos aqui nessa imagem, as mulheres conversando. É interessante também a gente lembrar, eu já falei no outro vídeo para vocês, mas eu vou lembrar, na cidade de Atenas, as mulheres, além delas não terem direitos políticos, elas tinham um quarto, um cômodo da casa reservado só para elas, tá? Que era o gineceu. Provavelmente daí vem o nome ginecologista, tá? Que é um local separado só para as mulheres. Como a gente observa nessa imagem, você vê que elas estão em um cômodo da casa, somente mulheres. E nós temos aí também uma escrava, né? Que está aí abanando as outras mulheres. E agora vamos voltar para Esparta. Em Esparta, os meninos aprendiam muito cedo a respeitar uma rígida disciplina, tá? Os filhos dos cidadãos eram educados para serem soldados, por isso eles deveriam seguir as regras sem questioná-las. Os meninos deixavam sua mãe aos 7 anos para receber treinamento militar. E as meninas também se exercitavam a fim de ter uma boa saúde para terem filhos fortes e para esses filhos serem bons soldados de Atenas. Bons soldados de Esparta. Então, assim, resumindo, Esparta ela era mais militarista, mas as mulheres elas tinham mais liberdade. Os meninos que sobreviviam, né? Os meninos fortes que não tinham problema nenhum, que não eram jogados à morte, porque se o bebê nascesse fraco, com algum problema, ele era deixado para morrer, ele era jogado num abismo. Caso o bebê fosse saudável, ele era entregue para a mãe iria cuidar até 7 anos de idade, no caso dos meninos. Então, quando o menino completava 7 anos, ele era levado para essa escola militar, onde ele aprendia as regras e ele aprendia a ser um bom soldado de Esparta. Isso era em Esparta. E as meninas espartanas, elas também tinham uma educação rígida, elas realizavam exercícios físicos, para elas terem um bom condicionamento físico, para elas gerarem filhos saudáveis, para serem bons soldados de Esparta, ok? Já os meninos atenienses não, eles brincavam, praticavam exercícios físicos, jogavam e assim por diante. Ficou claro isso, gente? Muito bem. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.